Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então hoje para o nosso último encontro sobre o comitê gestor. Nós já tivemos algumas aulas anteriores sobre o comitê gestor. Eu quis trazer separadamente por aulas porque fica bem puxado o tema, né? E hoje a gente vai falar sobre as responsabilidades desse comitê gestor. Eu gosto sempre de trazer uma introdução porque o comitê gestor está dentro do projeto de lei 108 de 2024 que ainda está em tramitação, ok? Mas a Lei Complementar 214 de 2025, aprovada agora em janeiro de 2025, ela já trouxe essa regulamentação do comitê gestor até por causa do tempo, né? Porque a gente tem uma reforma tributária aí que iniciará em janeiro de 2026. Então, já falamos sobre competências, sobre os conselhos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as responsabilidades trazidas ao comitê gestor. Responsabilidades do comitê gestor do IBS, né? Então, qual que é a estrutura organizacional desse comitê gestor? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que ele é um comitê muito bem estruturado. Tá? Então, nós já falamos sobre o Conselho Superior numa outra aula, porque eu quis trazer só ele devido à complexidade dessa estrutura desse Conselho Superior, com as suas votações, com seus membros, né? E aqui eu quis trazer a responsabilidade e toda a estrutura organizacional dentro desse comitê gestor do IBS e da CBS. Então, comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, ok? Que é de responsabilidade, obviamente, de competência dos estados, do município e do Distrito Federal. Então, vamos lá. Qual que é a estrutura, como se organiza esse comitê gestor e as suas responsabilidades? Então, está sob a responsabilidade do comitê gestor a estrutura organizacional seguinte. Então, integram a estrutura o Conselho Superior, que até coloquei entre parênteses aqui, que a gente já falou em momento oportuno sobre o tema, né? A diretoria executiva e as suas diretorias, a secretaria-geral, a assessoria de relações institucionais e interfederativas. Por que interfederativas? Porque são membros de todas as unidades da federação, municípios e Distrito Federal. A corregedoria, obviamente, que precisa, todo membro público precisa ter uma corregedoria para que as irregularidades ou indícios de irregularidades sejam fiscalizadas, né? E a auditoria interna, obviamente, desse comitê existirá também essa estrutura organizacional dentro do comitê gestor. Então, vejam, gente, é uma estrutura gigantesca, né? É o que a gente vem falando desde o início dessa nossa conversa sobre comitê gestor. E dessa estrutura, eu trouxe o quê? Como ponto de atenção, como será a presidência e a vice-presidência desse comitê. Eu não abri aqui todas aquelas estruturas, gente, porque são enormes, né? E eu acho que o mais importante para a gente, assim, agora de início, é sobre o Conselho Superior, que a gente já falou anteriormente, e como se dará essa presidência e essa vice-presidência, tá bom? Então, ao presidente do comitê gestor, incumbe exercer a presidência do Conselho Superior. Foi por isso que eu trouxe o Conselho Superior separadamente, gente. Por quê? Porque ele é o ente mais, não vamos dizer assim mais importante, mas um ente com maior autonomia dentro do comitê gestor. Então, esse presidente exercerá esse papel dentro desse Conselho Superior. Tá? Incumbe também ao presidente coordenar e supervisionar a implementação do comitê gestor. A gente sabe que esse ano de 2025 será para a sua estruturação e, de acordo com a Lei Complementar 214, nós teremos até 31. A União, os estados e o Distrito Federal terão até dezembro de 2025 para deixar ele pronto, né, para a gente iniciar já a reforma tributária em janeiro de 2026. Ele tem também a responsabilidade de zelar pelo respeito e prerrogativas do comitê, convocar e presidir sessões de Conselho Superior, fazer cumprir a Constituição Federal, leis e regulamentos do IBS. Lembre-se que o comitê gestor é só IBS.
tá? CBS fica a cargo da União. Dar posse aos membros, aqui ficou errado, coloquei posso, mas é dar posse aos membros desse Conselho Superior e proclamar resultados de votação e promulgar resoluções do Comitê Gestor. E o que é dado, o que incumbe à vice-presidência desse conselho, né, vamos dizer assim. Aqui serão 2 vice-presidentes. O primeiro vai incumbir o cargo, né, e a responsabilidade de substituir o presidente, obviamente, se ele tiver impedido ou na sua ausência, e ao segundo incumbe substituir o próprio vice-presidente. Okay? E como que serão essas eleições? Serão eleitos dentro dos membros do Conselho Superior do Comitê Gestor e exercerá essa função por 2 anos. Então, gente, vejam que o cargo dessa pessoa ou desse ente público ele é extremamente importante, né? Quando eu falei do Conselho Superior, eu disse da importância dele, né? E agora a gente vem trazendo aqui os presidentes, né? Como que vai ser eleito, quais são as responsabilidades, para vocês já ir colocando na mente de vocês o tamanho desse comitê e já desvencilhando um pouco das questões de estrutura estadual, municipal, que para efeito tributário ela terá um outro corpo. Okay? E trouxe também aqui para finalizar quais são as outras atribuições e responsabilidades desse comitê gestor. Eu trouxe de forma muito resumida, sim, porque é muito grande. Então, se alguém quiser se aprofundar sobre o comitê gestor, está no PLP 108 de 2024 e é importante que a gente faça esse estudo para entender realmente o grau de responsabilidade desse comitê. Tá? Então, outras atribuições e responsabilidades. Ele é responsável pelo orçamento do comitê gestor e proporá anualmente um percentual de arrecadação que será para financiar esse comitê gestor e não pode ultrapassar 0,2. O que ele está dizendo aqui? Que ele precisa se manter. Eu estou trazendo aqui para vocês várias aulas da estrutura desse comitê. Então, ele vai requerer uma estrutura robusta e, para isso, ele precisa se manter. E como que ele vai se manter? Através da arrecadação dos estados, municípios e Distrito Federal. E dessa parte dessa arrecadação será direcionada para a manutenção e a sobrevivência desse comitê gestor. Só que ele não pode, da arrecadação, ele não pode superar 0,2%. Tá? Também é responsável por contratações e dar publicidade a atos normativos desse comitê, definir infrações, penalidades e encargos moratórios relativos ao IBS, responsável por processos administrativos tributários do IBS e responsável pela distribuição do produto de arrecadação. O que é isso? Ele é responsável por receber, através do split payment, todo o valor do IBS. Depois daquele valor todo ali na sua posse, ele vai fazer as divisões para os estados, municípios e Distrito Federal. Então, basicamente, são essas as atribuições mais importantes trazidas sob a responsabilidade do Comitê Gestor do IBS. Tá? Aqui deixei as regulamentações para que vocês possam, se tiver curiosidade ou se inteirar mais do assunto, tá aqui a regulamentação. Tá? Então, a gente encerra aqui essa nossa conversa sobre o Comitê Gestor. Eu espero que vocês tenham efetivamente gostado, tá? Mas eu espero que tenha sido de grande ajuda para vocês, porque o Comitê Gestor ainda é falado, mas a gente está se preocupando muito com a regulamentação em si da reforma tributária, mas eu acredito que é hora da gente prestar um pouco de atenção no tema Comitê Gestor, ok? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e aguardo vocês. Tchau, tchau!